No vídeo de hoje, família, a gente passa brevemente pelo FUD envolvendo BUSD e Paxos e entende isso de maneira histórica, se é algo inédito, se já aconteceu outras vezes. Falamos de dados on-chain, Bitcoin no gráfico semanal. Vamos falar do mercado futuro do Bitcoin, o que isso pode impactar no preço essa semana, ou quem sabe no curto prazo. E vamos falar também da GMX. Por que não? Está hypadíssima, não para de bater máxima histórica. É tudo isso. Logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de cortes da Liga Cripto, visto que a gente está ali impossibilitado de postar no oficial. Então, eu já te faço o pedido para se inscrever aqui no canal de cortes, que possivelmente, né, nesses períodos de instabilidade, pode ser o nosso backup de comunicação com vocês. E para ajudar esse vídeo a espalhar pelo YouTube, visto que a gente tem muito menos aí seguidores nesse canal, deixa aquele like, eu te agradeço de coração de Fibonacci. Sem entrar nas questões específicas do caso que está acontecendo hoje envolvendo a Paxos, eu acho que o mais importante, o que eu ressaltaria disso, é em relação ao processo de regulamentação que está acontecendo, que a gente comentou ao longo de 2022 que aconteceria muito em breve e que também o fenômeno da FTX certamente aceleraria tudo isso. Então, os governos já estão de olho no mercado cripto de maneira geral. E é claro que essa festa de stablecoin para cá, para lá, independente de serem privadas e seguras, não ia durar para sempre sem uma regulamentação, tá? Então, assim, primeiro ponto que eu queria trazer é a confluência que esse post traz em relação a momentos de mercado. Então, lá em 2019, a gente já tinha feito lá o fundo do nosso bear market, teve uma reação muito semelhante com o que a gente vem tendo agora no curto prazo e naquela época também soltaram um FUD, no caso envolvendo o Tether. E aí eu te pergunto, apesar dos problemas, o que aconteceu com o Tether até o dia de hoje? Absolutamente nada, eles seguem aí no mercado, enfim, sendo a principal stablecoin, inclusive do mercado cripto. Eu não vou afirmar que nada nunca vai acontecer com essas stablecoins, mas o meu ponto é que, na minha opinião, eles não querem remover esses players no mercado. Eles só querem a fatia do bolo deles. Isso significa que as coisas funcionem dentro de um ambiente regulamentado. Então, eu não apostaria que BUSD vai acabar, o serviço da Paxos vai acabar, mas é claro que isso tem que estar dentro do conforme das leis para que eles possam também tirar os seus cascalhos. De certa forma, é mal ou bem isso que eu vejo. Então, eu não acredito, apesar de que a regulamentação vai mexer com o mercado, que isso seja o fim das stablecoins de uma maneira geral. Recentemente, a gente teve também uma operação de staking sendo atacada pela SEC, o que também não me faz acreditar que o staking seja o grande problema. O problema é o staking rolar sem eles receberem ali os cascalhos devidos que eles acham que tem. É muito importante a gente destacar também que essa notícia ela poderia ter sido passada de uma maneira muito mais branda, né? Olha só, a gente está vendo algumas inconformidades. Mercado, não se preocupe, vamos regulamentar aqui, vamos entender qual é o problema, sem prejudicar os investidores. Você acha que isso é interessante para eles? Obviamente que não, eles querem que o mercado caia mesmo, que os ativos fiquem mais baratos, que vocês desestabilizem emocionalmente, até porque a gente já vem, né, durante um bom tempo aí numa tendência de baixa, na qual as suas emoções são testadas constantemente. Então, a resistência ela é algo cada vez menor, e aí falando até de uma maneira psicológica. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse mercado, e isso pode ser facilmente comprovado no site ali do Bitcoin Obituaries, de obituários mesmo, né? Que são todas as vezes que mataram o Bitcoin, que alegaram que era um esquema, que alegaram que era uma pirâmide, que o Bitcoin iria a zero. E não é qualquer pessoa do mercado, não. A gente está falando de comunicação, dos principais meios de comunicação e de informação. A gente está falando de um banco falando que é Ponzi Scheme. E não está nem aí. Ah, porque se passaram 5 anos e não parece que é. Tá, mas você acha que alguém tem alguma responsabilidade do que foi falado há 5 anos atrás, ainda mais sendo bancos protegidos por todo esse aparato institucional? Então a gente tem que entender que é do interesse deles que essas narrativas sejam passadas, né, as informações sejam passadas de uma maneira
a extrapolar o momento ali psicologicamente falando, seja para o bem ou para o mal, como da mesma forma que possivelmente sejam excelentes momentos de cascalho, não vão te falar realize, vão te falar isso está indo à lua, quando será que vai parar de crescer? Então, assim, nunca as informações, infelizmente, são pensadas ali de uma maneira a te educar financeiramente ou, quem sabe, até proteger o investidor. Continuando aqui, o que a gente pode extrair de coisa positiva. Então, isso é um fato, isso é um dado on-chain. Em 2022, a gente pode observar por esse vídeo que a gente tinha ali uma barreira, ou pelo menos uma quantidade de acúmulo, digamos assim, o supply era distribuído muito mais em faixas de valores mais altos. E em 2023, olha o que acontece com essa nova distribuição de supply. A gente tem grande parte do supply hoje das pessoas com preços de compra muito mais abaixo do que era esperado que um dia, eu acho que pudesse chegar nesse bear market. Então a gente tem aqui uma barreira em 16 mil dólares fortíssima, ou seja, uma acumulação muito forte que ocorreu em 16 mil dólares. A gente tem isso em 17, as barreiras de 19 e 20, se a gente for observar, cresceram também substancialmente. E eu espero, não é uma afirmação, que caso a gente tenha uma continuidade aí de correção nesse momento aí de curto prazo, que essas faixas de preço apresentem bom suporte, a começar pela faixa de 20 mil dólares. Mudando um pouco aqui a ótica do nosso fato positivo, a gente tem uma outra narrativa que é bem legal, que é a questão do illiquid supply. De uma maneira simples, o que seria supply líquido e supply líquido? O supply líquido, a gente considera que ele esteja em hot wallets ou exchanges, que você, de certa forma, tem uma liquidez maior, ou seja, uma facilidade grande de trocar aquele ativo por uma stablecoin, por dólar que seja, enfim, de uma outra moeda. Quando a gente fala do supply líquido, naturalmente isso traz uma ideia para a gente de armazenamento em cold wallet. A gente está falando de um armazenamento que não está disposto ali. Obviamente que isso é mutável, mas nesse momento ele não está disposto a atender liquidez do mercado. Ou seja, são teoricamente moedas para hold de longo prazo. Independente dos crescimentos posteriores que a gente teve em termos de ação de preço do Bitcoin, eu acho que é legal destacar aqui, acima disso, o fato que a gente não vê um supply ilíquido nesse ponto desde 2014. Então, acho que isso é o mais significativo do que a gente possa ter de desdobramentos em relação a isso. Pausa rápida para fazer aquele chabazinho, eu prometo que é rápido. Se você não está ligado, a gente está lançando uma reformulação do curso Plano B, ou seja, a gente vai ir para o Plano B 2.0. E se você comprou, seja no ano passado ou nesse ano, você tem o direito, a gente está dando aí o benefício de renovação por 497, ou seja, por segundo ano desse material. Então aproveite essa barbada, inclusive está entrando o módulo novo, a gente vai botar metaverso, vai entrar mercado futuro muito em breve e, sem dúvida, é um dos materiais que eu acho mais eficientes para que você tenha uma ampla compreensão de mercado cripto e comece a andar aí com as próprias pernas. Não menos importante, temos a Bybit aqui. Se você já está introduzido no mercado de alguma forma, já conhece alguma coisa, mas não experimentou ainda uma plataforma, uma exchange, seja para operação, caso você saiba o que está fazendo, seja uma compra spot, a gente recomenda a Bybit e ela traz até promoções que mudam de tempos em tempos. No caso, a gente está com essa aqui, depositando 50 dólares, você ganha 15 dólares para trade. Para fechar, família, entrando aqui no gráfico semanal do Bitcoin, a gente pode ver que desde que a gente teve, né, esse início de tendência de baixa, a gente está tendo agora mais uma possibilidade de reversão. O que faltaria para a gente, né, começar a cravar ali uma reversão? Primeiro, a gente fez aqui um topo ascendente em relação a esse último topo, já é um ponto positivo. Agora, para consolidar essa nova tendência de alta, a gente teria que formar um fundo ascendente. Incrivelmente, o Bruno já falou até sobre isso no vídeo anterior, a gente não teve ali dados tão bullish em termos econômicos, mas o mercado respondeu positivamente, a gente está tendo um pump aí inesperado. E aí eu digo inesperado porque a tendência, o mercado estava acreditando de uma maneira geral que a gente teria ali uma correção, era mais plausível. E um dos pontos que eu acho que traz confluência, né, com essa possibilidade de correção no curto prazo é o CME Gap que a gente tem aqui do Bitcoin nessa faixa aqui de 19.990, 20 mil dólares. E um outro ponto de confluência próximo dessa faixa é a EMA de 21 períodos, que não é a única variável que a gente leva aqui em consideração para falar de bull run, enfim,
Mas, historicamente, para que a gente tenha uma bull run, a ação de preço ela está, né, acima dessa média de 21 períodos exponencial. Apesar da gente poder inserir outras questões nessa análise, eu vou me ater a esses dois fatores, tá? Um deles é muito importante, o fato de a gente estar acima, mas um outro ponto interessante é a confirmação, né, de que a gente vai permanecer acima dessa média, e a gente faz isso normalmente no mercado, retestando ela como suporte. Pode ver aqui que, no caso, na nossa crise de saúde, a gente passa acima dela, mas a gente não começa a bull run imediatamente. A gente retesta a média, valoriza de novo, faz mais um reteste, para que aí a gente venha para a pernada principal do início da nossa bull run. Então, um reteste na EMA de 21 períodos eu acho que seria importante. Tudo bem que essa média está subindo, a gente tem que ressaltar isso. Então, quanto mais tempo a gente lateralizar e demorar, pode ser que isso ocorra de maneira até natural, de repente em faixa de 21 mil dólares. Mas o ponto que me traz aí a possibilidade maior dessa correção é esse gap, que é bom ressaltar, não são 100% dos gaps que o Bitcoin preenche, mas a maioria dos gaps, tá? Eu trouxe até esse destaque aqui do site CryptoTicker, a lacuna do CME não precisa necessariamente ser preenchida. É mais provável que seja preenchida do que não. Preencher a lacuna pode levar horas, dias ou até semanas. Outros indicadores também devem ser levados em consideração. Blá, 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 blá. Então, voltando aqui para o CME Gap, não existe ali uma urgência de preenchimento, mas pela proximidade da faixa, por essa questão da EMA de 21 períodos, essa confluência em valores próximos me faz acreditar que a gente tem uma probabilidade maior. Essa correção, e aí eu estaria projetando um cenário, ela pode sim respeitar a média, tá? Digamos assim, numa vela diária, só que ao longo desse dia pode ser que a gente veja uma agulhada que vá buscar esse CME Gap, teoricamente falando, e depois a gente tem uma retração do preço, né? O mercado realizando uma reação de preço do ativo. E isso seria o suficiente para a gente pegar o gap e, ao mesmo tempo, a gente retestaria o suporte aqui na EMA de 21 períodos. Mas, enfim, são muito mais projeções minhas do que fatos, tendo o entendimento também do que eu falei, de que a gente tem que realizar ainda um movimento de fundo ascendente para que a gente confirme, então, um início de tendência altista ou de valorização. Para fechar no curto prazo, entrando aqui na GMX, tá? Uma das gemas do momento, que bateu hoje, inclusive, a sua máxima histórica. Chegou aí a patamares de 80 dólares. Inacreditável. Enfim, fazendo um exercício rápido aqui, identificando tendências, a gente pode ver que ela fez essa tendência aqui de correção, foi uma tendência de baixa, depois de uma outra tendência de valorização, e aqui em meados do dia 9 de janeiro, a gente começa, então, uma nova tendência de alta. Observando esse comportamento, a gente pode ver que, utilizando a ferramenta aqui da Fibonacci, a gente pode ver que os movimentos de correção foram exatamente ali no que o Rodrigo chama do coração da Fibonacci, foi no 0,61. Então a gente teve esse movimento de correção parando aqui no 0,61 para mais uma pernada de valorização, e vamos ver aonde esse último movimento de correção parou. Mais uma vez, praticamente a nível de dólar, depois de ter traçado aqui, a gente pode ver nitidamente que a correção ela trava ali próximo do 0,61, que é uma correção mais saudável, digamos assim. A gente pode contrapor esse exemplo projetando aqui o caso que, se ela tivesse feito uma correção em 0,38, ela estaria extremamente forte, o que talvez fosse positivo ali para o curto prazo, mas talvez menos positivo olhando aí uma linha de tempo um pouco maior. Então, de certa forma, a gente está tendo, após uma belíssima pernada de valorização, uma correção aí de 2/3. Caso a gente mantenha esse padrão que ela tem feito em relação à correção usando a Fibonacci, a gente pode ter aqui um target, esse alvo próximo de 66, 67 dólares. Não necessariamente a gente precisa, né, retrair tocando ali na linha do 0,61. Como a gente pode ver, esse segundo movimento dela foi também ali próximo da zona, mas não chegou a tocar. Então, não se surpreendam se por acaso a gente veja um movimento de correção que vem até 69 centavos, para que ela implique mais uma pernada de valorização. Obviamente, família, esse é um cenário bullish, né, em que a gente vê aí uma continuidade positiva do mercado cripto nesses próximos dias, digamos assim, mas caso a gente veja uma reversão de tendência, que foi o que já aconteceu aqui no gráfico diário outrora da GMX, a gente pode ver algumas faixas de preço aqui que podem apresentar níveis positivos de suporte.
como US$ 56, US$ 51, e tem essas até um pouco mais embaixo, 45, US$ 42. O que a gente ainda pode trazer de positivo é o fato de que a gente tem aqui o RSI longe aqui ainda a níveis de sobrecompra, ou seja, a gente ainda tem espaço sadio de valorização, apesar da GMX estar muito forte, ter valorizado consecutivamente algumas vezes, mas a gente também tem a possibilidade de um cruzamento positivo aqui no MACD no diário, que é a linha azul passando acima da linha vermelha, que traz ali uma noção bullish para a gente. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se curtiram, já sabe, larga aquele like, compartilha esse vídeo com um amigo. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. E para os membros, até o Telegram mais tarde, que é onde a gente tem trocado bastante ideia também ativa lá. Valeu, família. Fui!